Bíblia diz que o mundo está no maligno. Aí alguém pensa, cara, esse pastor tem uma mentalidade muito antiquada. Para de falar besteira, pastor. Nós estamos em 2015. Nossa, as coisas mudaram e você ainda pensa no diabo? Você pensa que o mundo é ruim? Opa, peraí, preste atenção. Deus ama o mundo. Deus ama o mundo de tal maneira que dá Jesus. Eu não estou dizendo que eu tenho medo do mundo e eu vou me trancar numa igreja. Não. Eu vou viver a melhor vida familiar possível na terra. Eu vou viver a melhor saúde possível na terra. Eu vou ter amigos maravilhosos na terra. Eu vou experimentar uma vida extraordinária. Vou prosperar. Eu vou fazer coisas tremendas. Quantos creem nisso? Pela misericórdia e bondade de Deus, falar vários idiomas. Pela bondade e misericórdia de Deus, poder ter conhecimento intelectual sobre muitos assuntos. Não negar o desejo de estudar mais, graduar mais. Você está aí? Mas tem algo, eu preciso saber. E esse tipo de sabedoria você não encontra nas faculdades, universidades e escolas. O autor diz, eu sei que eu sou de Deus, e eu sei que o mundo está no maligno. O que ele está dizendo? Eu sei diferenciar uma coisa da outra. Por favor, coloca no telão, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Desejo que essa palavra realmente abra teus olhos e os meus olhos e a gente saia daqui melhor. Versículo 11, 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por isso, o autor está dizendo, João está dizendo, eu sei que eu sou de Deus. Pela graça, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, me abriu um entendimento novo. Eu sei que eu sou de Deus e eu sei que os espíritos, eu sei que o pecado, eu sei que a malignidade querem me destruir. Eu sou de Deus e o mundo está no maligno. E aqui ele está dizendo que esse conhecimento traz uma separação. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, e coisa linda aqui hoje, amém? Quando alguém aceita Jesus, volta para Jesus, essa pessoa sai automaticamente das trevas para a luz. Quem aqui já saiu das trevas? Então você tem que saber que você é de Deus. Você tem que saber que nem todas as coisas que estão no mundo são para você. Você tem que saber que existem padrões equivocados. Irmãos, a Bíblia é tão extraordinária que a Bíblia põe 13,34%, mais ou menos, é o imposto que o rei deve cobrar dos súditos. É a Bíblia que diz. Pensa se o imposto no Brasil fosse só 13%. Quem preferia? A Bíblia ensina, a Bíblia tem padrão para todas as coisas, para a vida sexual, a Bíblia tem padrão para usar o dinheiro, a Bíblia, para algumas pessoas, é um castigo para a liberdade que eu tenho como ser humano. Mas eu quero dizer algo, quando você tem uma experiência sobrenatural, você começa a olhar para essa vida e fala, uau, eu sou de Deus e existe malignidade. E esse texto está dizendo, ninguém. Volta para o versículo 11 ou 12, eu não lembro o primeiro. O versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu quero que nessa noite, o poder de Deus nessa casa, ele toque na tua vida de maneira que você saia dizendo, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, Deus me ama, Deus é bom, Deus quer o melhor para mim. Eu não sei se você lembra todos os testemunhos que contamos aqui, não é porque alguém é bom, é porque Deus é bom. É porque Deus é bom. Eu vou continuar. Abre a tua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. É lindo esse texto. E como eles
não se importaram de ter conhecimento de Deus. Veja, o João está dizendo, eu sei que eu sou de Deus. Ele se importou em saber que ele era de Deus. Ele se importou em ver a diferença entre ele e o mundo. Para ele era importante ter esse tipo de revelação. Mas a Bíblia diz que tem gente que não liga de conhecer Deus, saber quem é Deus. Tem gente que não está nem um pouco preocupada para Deus. O que é Deus? Religião, estou fora. Eu levo a minha vida, eu ando tranquilo na minha. Olha o que está escrito. Porque não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Por isso, estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Olha o que esse texto está dizendo. Quando eu não sei que eu sou de Deus, quem é Deus para mim, quem eu sou nele, provavelmente o pecado que vem desde Adão, que está na minha vida, me guia para um caminho terrível, que é esse caminho aí, o que a gente vê na nossa sociedade hoje. Irmão, vem comigo. Não estou falando de visão partidária aqui, mas como alguém para solucionar a crise de um país, como alguém para solucionar a crise econômica de um país, dando desculpas que a crise do mundo afeta a crise brasileira, dizendo que os Estados Unidos está em crise e a recuperação econômica lá é gigantesca, cheio de mentiras, eles são cheios de blá blá blá, mas diz algo, como alguém que quer o melhor para o Brasil pune o povo. Olha, nós negociamos a tabela do IR, e nós fizemos gradualmente agora um desconto, não é balela. A tabela do IR tinha que ter sido atualizada pela inflação permitida. Isso acontece em todos os lugares que tem inflação. Mas aqui não. Você vai pagar mais imposto, eu vou pagar mais imposto. Eu não pago imposto. Então você está em corrupção. Se você é isento, dá glória a Deus. Paulo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você, essa injustiça ficou comum aqui, irmãos. Sabe por que está em crise? Porque roubaram feito louco. Sabe por que está em crise? Não administraram, ficaram fazendo propaganda política para ser reeleito. Sabe por que está em crise? Porque inventaram história. Sabe por que está em crise? Porque inventaram muita história. Aí você está revoltado? Não! Desculpa se você se ofender por isso. A crise da nação não abala a minha vida. Eu não sou dessa pátria, eu sou do céu. Mas eu amo o Brasil. Eu amo o brasileiro e não quero que atinja ele. Você está aí, irmão? Essa história é bíblica. Vai ler o livro de Êxodo. Mesma coisa que aconteceu com Israel no Egito, acontece aqui. Mas eu creio num Deus que vai se levantar para mudar essa nação. Mas ouça, irmão. É muito fácil atirar a pedra na presidente, nos ministros. É muito fácil. Mas quando eu conheço a Deus... Eu sei que eu sou de Deus, eu percebo que existem áreas da minha vida que precisam mudar. Quando eu sou de Deus, quando eu sei que eu sou de Deus, eu descubro que existem áreas da minha vida que podem me levar a coisas que não convêm, como diz o texto. Terça-feira, estou indo para Brasília. Nós vamos realizar um culto às 8 horas da manhã da quarta-feira. Entre deputados federais e algumas pessoas de departamentos, ministros e senadores, 76 pessoas, autoridades confirmadas para esse culto. Nós acreditamos que Deus pode restaurar um homem desse. 76 estava até quarta-feira da semana passada, depois não falei mais, talvez tenham mais. Irmãos, não sou só eu e você, as pessoas estavam na rua, as pessoas estão cansadas de ver roubo, mais roubo, maldição, mais maldição. Eu não sei se cansa você, ver um menininho de 10 anos, eu vi essa entrevista, menino de 10 anos em Fortaleza, 23 homicídios, 10 anos, 23 homicídios, sabe o que ele disse? Esse cara que me prendeu é folgado, eu saio daqui a alguns dias, porque eu só tenho 10 anos, pode escrever, ele vai tombar. Você não cansa disso, irmão? Graças a Deus, talvez tenham pessoas aqui, eu sei que algumas, que eram do crime, mas o amor de Deus te mudou. Dá glória a Deus. Mas quero dizer algo, irmão. Eu não sei você, eu cansei de andar inseguro. Mas como eu te disse, o Senhor nos protege. Então a minha história é diferente. Mas é horrível ouvir notícias
Notícias que o cara entrou numa casa, 2 semanas atrás, entrou numa casa, 3 carinhas, quero dinheiro, tinha pouco dinheiro, bateram num senhor, 78, 80 anos, bateram, deram coronhada tal, e sabe o que fizeram? Zoaram com a mulher dele, só para dizer, você tem que ter dinheiro, seu pobre. Ouça, o que isso significa? Significa que o mundo está caído, o mundo precisa de Deus. Se eu e você nos entregarmos para Deus, se eu e você conhecermos Deus, eu tenho convicção e certeza que o maligno vai ter que sair. Mas a arrogância, eu não preciso. Só os fracos precisam de Deus. A Bíblia diz, põe no próximo verso, por favor. A iniquidade, a prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, vem pela falta de Deus. Mas Deus tem um plano extraordinário. Você pode dizer para quem está do teu lado, quando você se conforma com esse mundo caído, ele se torna a tua realidade. Vamos dizer mais uma vez, quando você se conforma, quando eu me conformo com esse mundo caído, ele se torna a minha realidade. Olha o que diz Jeremias 2,19. Eu quero que você leia no telão comigo. Jeremias capítulo 2, versículo 19. Vamos ler? O apóstolo João está dizendo, eu sei que eu sou de Deus, e que o mundo está no maligno. Eu sei que eu sou de Deus. A Bíblia diz, porque não quiseram conhecer a Deus, Deus os entregou um desejo. O que significa isso? O homem tem livre-arbítrio, e Deus falou, então faz o que você quer fazer. Não é que Deus pôs um desejo ruim neles, Deus o liberou. Deus disse, eu não posso controlar você. Eu não sou como o diabo que escraviza. Você me serve se você quer, você me conhece se você quer, então eu te entrego, faz o que você quer. E que o homem descobriu quando fez o que quis, iniquidade e maldade. E agora Deus está dizendo, ei, todo esse sentimento pervertido trará castigo sobre você, trará coisas ruins sobre você. Por quê? Porque é mal, é amargo deixar Deus. Diz comigo, quando eu me conformo com esse mundo caído, ele torna a minha realidade. Agora fala para quem está do teu lado, a maior tragédia que alguém pode experimentar é achar que vive sem a presença de Deus. Eu lembro que eu tinha um aquário. Eu ganhei de presente de aniversário da minha esposa quando a gente namorava. E às vezes tinha que lavar o aquário. Eu não sabia cuidar direito, eu pensava que tinha que lavar mesmo. Então eu pegava os peixinhos com uma redinha, punha eles no outro lugar, e ia lavar o aquário, tal, lavar as pedrinhas. Um dia eu deixei os peixinhos, esqueci de pôr a tampa no aquário menor. E quando eu cheguei, o peixinho estava pulando na pia. Porque ele caiu do aquário. E por que ele estava pulando? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que quando Deus formou o mundo, Ele primeiro criou o ambiente, para depois criar a criatura. Ele formou a água e Ele disse para a água, produzam os peixes. Ou seja, o peixe, para ter plenitude de vida, precisava da água. E eu tive uma experiência literal com ele. Ele estava desesperado. E a hora que eu peguei o peixinho na mão e coloquei num aquário, a crise sarou instantaneamente. Quem já teve uma experiência traumática e drástica como essa que eu tive? Com um peixinho que caiu do aquário. Levanta a mão, confessa, irmão. A Sociedade de Proteção dos Animais não está aqui hoje. A gente teve até uma experiência que a gente chegou, o peixinho estava duro. Isso já agora, depois, com os filhos pequenos. E exercendo a fé, oramos por ele, pusemos na água, ele voltou a viver. Foi da hora. Falou, olha o peixe viveu, aleluia.
Quase fizeram boca a boca com o peixinho. Deus cria o ambiente para levantar a criatura. E Deus diz, ó, porque você perdeu o temor do Senhor, você parou de me buscar. Isso é amargo, isso é ruim. Diz comigo, não existe nada pior a um homem que perder a presença de Deus e nem perceber. Por quê? Porque o mesmo texto de Gênesis capítulo 1 que diz que Deus fez a água e da água tirou o peixe, ele diz também que Deus fez a terra e da terra produziu as plantas. Arranca uma planta da terra. Você não precisa matar a planta, tira ela da terra, ela morre. Você não precisa matar o peixe, tira ele da água, ele morre. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E sabe como ele faz isso? Ele te tira do ambiente que Deus criou. A Bíblia diz que antes de Deus formar o homem, Deus estabeleceu um jardim chamado Éden. E esse Éden é o lugar da presença de Deus. Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, mas Deus formou o homem de algo, da sua presença, e é algo tão tremendo, porque Deus não quis a presença dele somente no exterior, para produzir vida. Quando Deus formou o homem, ele soprou, ou seja, a presença de Deus estava no ambiente do homem e dentro do homem. Você vai dizer amém, irmão? Mas o que acontece quando o homem peca, quando Adão peca? Ele é tirado da presença de Deus. E o que tem acontecido com a nossa sociedade? Sabemos que somos de Deus, mas olhamos para o mundo e falamos misericórdia. Amados, deixa eu te contar algumas coisas para você entender como a operação da injustiça nessa nação é impressionante. Você sabia que o petróleo baixou o preço no mundo? Você sabia que o petróleo baixou o preço? E você sabia que a gasolina aumentou no Brasil? E você sabia que em muitos países ela baixou? Nós tivemos nos Estados Unidos, sei lá quantos dias atrás. Nós fomos olhar o preço da gasolina, estava mais barato. Nós temos um filho espiritual que tem negócios no Brasil e fora do Brasil. E ele tem negócios nos Estados Unidos. E ele pagava um imposto sobre serviço que existia nos Estados Unidos. Como a economia americana melhorou, o governo mandou uma notícia, não precisa mais pagar esse imposto. Amados, cada viagem que eu vou para alguns lugares dos Estados Unidos, eles constroem pontes novas para aliviar o trânsito. Você vai nas escolas públicas, você fala assim, cara, não é verdade que isso aqui é público. Eu creio que o Brasil pode ser melhor que os Estados Unidos. Pelas promessas que os profetas têm gritado aqui. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque, amado, não tem jeito. A transformação dessa nação vem por uma geração que ama a Deus, é fiel a Ele. Uma geração que é radical para dizer, eu sei que eu sou de Deus, eu quero Deus, eu temo a Deus, eu vivo Deus. Eu não vou andar atrás das minhas malícias, das minhas apostasias. Eu vou andar com Deus. E eu sei que o mundo jaz no maligno. Mas eu sei de algo. O poder sobrenatural de Deus vai mudar o mundo. Eu chamei um filho espiritual meu outro dia e disse, sentei com ele e disse assim, querido, tremendo o que Deus está fazendo com você. Mas se esse teu funcionário fosse minha ovelha, eu mandava lá pedir a conta da tua empresa. Por quê? Porque você está fazendo isso. Querido, isso não é justiça de Deus. Por que eu disse isso? Porque eu ensinei. Porque esse mundo jaz no maligno e nos influencia. E nós como cristãos, começamos a agir como o mundo. Ouça, nós somos o sal da terra e luz do mundo. A presença de Deus abre possibilidades para que as coisas extraordinárias aconteçam. A presença de Deus abre possibilidades. Eu não preciso da injustiça, eu não preciso da corrupção, eu não preciso de levar vantagem, eu não preciso, porque eu tenho Deus, eu sou de Deus e Ele vai me honrar. Quantos aqui já foram fazer um negócio? Num banco, um financiamento, comprar uma coisa, não sei o quê. E a pessoa que te atendeu falou, fala que você fez isso. E não era verdade. Quantos?
Quantas vezes, irmão? Quantas vezes você foi comprar alguma coisa, a pessoa fala, você precisa de nota ou não? A corrupção está envolvida na sociedade. Por quê? Porque as pessoas estão nem aí de buscar Deus. Você veio aqui nessa noite, mudei a ministração, estou indo para a minha conclusão. Tanto quanto eu, você precisa de Deus. Cara, eu quero fazer uma afirmação. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Sabe por quê que as pessoas ficam assustadas com a religião? Porque até mesmo na igreja as pessoas abandonaram a Deus. E para substituir a falta da presença de Deus, implantam religiosidade. A religiosidade destrói, irmão. Quem traz vida, quem traz paz, quem traz alegria é a presença dEle. A religião pune. A religião castiga. A religião mata para tirar algo de alguém. Deus estende a mão e fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, vem, eu vos aliviarei. Ele diz para aqueles que os joelhos estão tremendo, firmais os joelhos, fortalecei as vossas mãos. Deus é Deus de promoção de vida, Deus é Deus de promoção da família, Deus é Deus de bênção, Deus é Deus de alegria. E eu vim ministrar nessa noite de uma forma, não sei se boa, espero que sim, para dizer para você, busque Deus, Deus é tudo, busque Deus, vá a Deus, Deus quer te abençoar, Deus é real, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Alguém concorda comigo? Eu queria que você dissesse algo comigo. Assim como o peixe precisa da água para sobreviver, é o seu ambiente de vida, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Se você pudesse colocar em pé, alguém me ajudar. Até que fui rápido, né? Ou não? Demorou? Foi rápido. Uau, não deu 15 minutos. É verdade, eu comecei às 9, são 9h17. Os 2 primeiros minutos eu estava fazendo outra coisa, eu não estava pregando.